Pesquisa Quaest. Lula caiu a porcentagem das pessoas que aprovam o governo do Lula. E na pesquisa Quaest, Lula e Bolsonaro voltam a ter empate em eventual segundo turno. Só que o Lula tem vantagem sobre o Tarcísio, o lambe-saco do bolsonarismo, o Ratinho Júnior, que é filho de um apresentador de um programa muito culto da televisão brasileira, Zema, que é uma ema, o Caiado, e do Eduardo Eduardo Leite, que gosta de tomar um leitinho. Lula estava à frente de Bolsonaro na última pesquisa. No entanto, o Bozo está inelegível porque ele quis golpe. Golpe. Ele quis dar um golpe. E daí o Lula continua vencendo os demais candidatos porque ainda há uma chama de esperança do Lula voltar a ser presidente e trazer, né, as suas promessas de campanha. Então a pesquisa Quaest, divulgada nessa quinta-feira, mostra que Lula voltou a empatar com ele, o mito, aquele que logo mais estará numa jaula cagando num buraco lá na Papuda com 1 hora de direito de sol. Segundo a pesquisa, Lula tem 42% das intenções de voto, enquanto o inelegível e o inominável Bozo está com 39%. Né? Além do Bozo, né, a vantagem de Lula caiu para o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, o Caiado, o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Leitinho. Já o Renan Santos, que é aquele playboy lá do MBL, apareceu pela primeira vez nesse levantamento e não é possível traçar um comparativo. Né? Então a vantagem de Lula para os demais concorrentes. Lula versus Bolsonaro caiu de 10 para 3 pontos. O Ciro Gomes, o coronel lá do Ceará, variou de 9 para 5 pontos, né? Inclusive o Ciro agora está no PSDB, muda mais de partido do que puta de cabaré. Já passou por mais de 10 partidos. Parece uma quenga, né? Todo mundo já meteu a vara. Tarcísio de Freitas caiu de 12 para 5 pontos. A diferença entre o Lula e o Tarcísio. E o Ratinho. O Ratinho caiu de 13 para 5 pontos. Romeu Zema, o Lula caiu da vantagem de 15 para 7 pontos. Lembrando que o Zema é do Partido do Novo. E o Novo é o partido que quer acabar com os trabalhadores, que protege os bancários. Ronaldo Caiado, lá do Goiás, lá. Quem que vai votar num cara desse, velho? Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, o traidor da pátria, que está lá nos Estados Unidos, chupando as bolas azedas e cabeludas de Trump, caiu de 15 para 10 pontos. O Eduardo Leite, o Eduardo que gosta de leitinho, caiu de 23 para 13 pontos, né? Então é o seguinte, o Lula ele se ferrou aí nos últimos cenários aí, porque o Lula ele é meio defensor de bandidos, né? Então ele é contra operações policiais nas favelas porque ele defende os traficantes. E daí o povo não tá mais curtindo essa ideia aí, porque o Lula ele defende bandido, porque ele é do PT. Só que o Lula estava liderando mais nas pesquisas, né? E caiu por causa da operação lá do BOP, o BOP no alemão, conduzida pelo governador lá, o Fidel Castro, não, o Cláudio Castro, que resultou na morte de 186 bandidos
E daí essa popularidade caiu porque o Lula parece que vai pagar uma indenização para as famílias dos bandidos, lá 1 milhão de reais parece para cada um. E daí o que acontece? O Lula caiu a popularidade do governo Lula por causa desse apoio que tem a esquerda para os traficantes, né? E o povo não quer isso, o povo quer a favela limpa. E então, essa pesquisa é muito cedo ainda, porque o Lula com certeza tem carta na manga, né? O Lula é um cara muito esperto, inteligente, é um cara já de longa data, já 40 anos de vida pública, né? Sempre fazendo o melhor pro povo, né? Sempre cuidando bem do povo, dando comida pro povo, dando casa. O Lula sempre ajudou muito o povo, né? E então o que acontece? A pesquisa ainda é muito cedo ainda para revelar ainda quais são as consequências, né, da política popular do Lula para as eleições de 2026. Então aguardamos aí a vinda do Salvador, né, para que o Lula possa aí fazer algum benefício para o povo aí, para o povo votar no Lula, para o Lula voltar para 2026. Valeu aí! Forte abraço.